Então vamos lá, vamos começando para a gente não passar muito o nosso horário. Então essa aula vai ser gravada, vai estar disponível para vocês depois no YouTube, eu envio o link ali na comunidade, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a atuação do psicólogo na amamentação. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque o nosso papel enquanto psicólogos é muito diferente do obstetra, do pediatra, das consultoras de amamentação. Então, o nosso papel é muito único dentro desse cenário. Então, a gente vai olhar um pouquinho para isso hoje, tá? E para começar, a gente precisa entender um pouquinho que a amamentação ela não vai ser só um alimento, né? Ela também vai ser acolhimento, ela também vai ser vínculo, vai ser comunicação. É nesse contato que o bebê vai, além de ser nutrido, ele vai começar a desenvolver as primeiras bases de personalidade. Então, a forma como ele vai se relacionar com ele mesmo, com o mundo. Então, é uma compreensão extremamente importante. Então, além da gente olhar a compreensão do quanto é importante a amamentação, do quanto é necessário biologicamente, a gente precisa entender qual que é o significado emocional, psicológico, cognitivo para o desenvolvimento desse bebê. Então, eu quis trazer esse tema hoje também, pensando no Agosto Dourado, né? A gente está num mês aí que fala muito sobre amamentação e achei importante reforçar essa questão do nosso papel aí nessa fase. Então, o bebê ele vai buscar o peito não só por fome. Qualquer necessidade que o bebê tenha, ele vai buscar pelo peito. Seja o consolo, o aconchego, a necessidade do cheiro da mãe, do contato da mãe, porque é onde ele se sente seguro. Então, o peito, o contato com o seio, traz uma segurança, faz com que esse bebê se sinta existente no mundo, se sinta seguro. Então, ele vai buscar o peito para tudo que ele sentir necessidade. Né? Então, com o tempo, a mãe vai começando a identificar que não é fome, né, que não é essa necessidade de se alimentar, mas que o bebê às vezes está tendo uma outra necessidade ali. Né? Então, é muito comum quando a gente tem pacientes ali que amamentam, que o bebê sinta a necessidade do seio, às vezes quando tá doentinho, às vezes quando tá nascendo dente, quando tá com dor, quando tá mais carente, né? Então, o bebê vai demonstrar essa necessidade do peito de várias formas, né? Então, é importante a gente compreender isso tanto para orientar, quanto para entender o comportamento que esse bebê tá tendo quando a gente está acompanhando essa mãe aí nesse processo. Tá? E aí, o que é muito importante a gente entender? Quando a gente estuda essa parte da amamentação, a gente vai olhar para o Winnicott, que é um autor da psicanálise, que vai trazer essa relação mãe-bebê na amamentação de uma forma muito importante. O que ele vai explicar para nós? Que nessa relação, ocorre essa simbiose entre mãe e bebê, então é uma relação em que o bebê se sente pertencente ao mundo quando ele está nessa relação com a mãe, e é uma relação que vai trazer ao bebê uma consciência de ser. Né? Então, ele explica em um dos livros dele que quando o bebê é alimentado, ele tem ali a sua necessidade satisfeita. Né? Então, ele é alimentado, a fome dele é satisfeita e ele entende que isso é bom. Né? Então, quando ele chora, ele se alimenta, a mãe entende o que ele precisa, então isso é bom. A partir disso, a gente vai ter uma relação mais complexa que vai ser desenvolvida. Então, além de ser alimentado e ter a necessidade satisfeita, ele vai entender que ele é uma pessoa boa, porque ele merece esse cuidado. Ele merece ter a sua necessidade satisfeita. Então, se ele é bom por receber esse cuidado, a mãe também é boa. E se a mãe é boa por oferecer esse cuidado quando ele precisa, então o mundo também é bom. Né? Então, na amamentação, a gente tem uma primeira compreensão de senso de eu
e senso de mundo, tá? Então, essa relação, ela é extremamente importante por conta disso, porque o bebê vai começar a formar ali essa compreensão de quem ele é, dessa base da personalidade, de poder se relacionar bem com ele mesmo, com a mãe, com o mundo, com as outras pessoas. E é nesses primeiros meses de vida que vão ser formados as bases dessas relações, tá? Então, a base que essa criança vai ter em relação a isso. Ah, Jéssica, mas aí vocês vão me perguntar assim, né? Ah, Jéssica, mas aí quando amamenta na mamadeira muda alguma coisa? Não necessariamente, tá? Porque o que importa é esse contato, essa conexão, é o bebê estar tendo a necessidade dele satisfeita, né? Então, ele está sendo alimentado, ele está recebendo esse carinho, ele está recebendo esse contato, né? Ele está recebendo o olhar no olho, né? O toque, o afeto. Esse contato vai acontecer da mesma forma, tá? E é importante a gente entender isso até para a gente poder orientar as nossas pacientes, porque muitas vezes tem essa preocupação de, ai, o meu filho não vai me amar da mesma forma, eu não vou construir o vínculo com ele da mesma forma. E não, o vínculo vai ser construído da mesma forma, sim, porque o que importa não é só o seio, né? Não é só o alimentar no seio, mas é a troca, é a conversa, é o olhar nos olhos, é o afeto, né? É o suprir essa necessidade desse bebê. Então, tudo isso vai ter influência aí na formação desse vínculo. Tá? E aí, o contato pele a pele durante a amamentação, isso é muito importante. Ele vai estimular a produção de ocitocina, que a ocitocina é conhecido como hormônio do amor, né? Então, ela é muito falada no parto, mas a ocitocina também é produzida no processo da amamentação. E a gente precisa dela para que o leite desça, como é conhecido, né? Para que ocorra a pojadura. Então, a ocitocina ela é muito necessária, porque ela vai ajudar no processo da produção de leite e vai ajudar também na construção do vínculo, tá? E aí, o que é importante a gente conhecer aqui? Quando eu tenho uma mãe muito estressada, muito sobrecarregada, ela vai produzir muito mais cortisol, adrenalina, que vão inibir a produção da ocitocina. Então, percebe que aí a gente vai ter uma dificuldade no processo da amamentação. Tá? Então, é muito importante a gente cuidar como é que está o estado emocional dessa mãe, né? Nível de estresse, nível de cansaço, nível de ansiedade, para que ela consiga produzir a ocitocina. E aí a gente vai pensar também, tá, a ocitocina é produzida no contato pele a pele. Quando essa mãe amamenta ali na mamadeira, vai interferir? Vai, mas aí a gente tem outras técnicas para ajudar nesse processo, né? Então, aí a gente pode introduzir o contato pele a pele, a gente pode introduzir o método mãe canguru, que eu vou ensinar para vocês, e aí o contato pele a pele vai ter o efeito da mesma forma e vai ter o resultado da mesma forma, tá? Aí a gente precisa olhar algumas questões de expectativa e realidade. Então, é muito importante a gente conhecer como funciona um processo real de amamentação. Por quê? Porque muitas vezes a mãe tem essa ideia de que a amamentação é muito fácil, de que é algo natural, de que é instintivo, né? O bebê nasceu, é só colocar no seio e ele vai sair mamando. E não, não é assim que funciona, né? O bebê tem o reflexo de sucção, mas ele vai precisar aprender como se mama. E para isso, a mãe vai precisar ensinar. E esse processo exige muita paciência, né? Você tem que repetir muitas vezes, você tem que cuidar a pega para fazer a pega correta, né? Então é muito desafiador no início. E isso gera muitas vezes uma frustração gigante para as mães, porque tem muitas vezes essa ideia de que é algo igual novela, né? Que novela, filme, série ali, o bebê nasce e já sai mamando e é a coisa mais fácil e linda do mundo. Né, e quando na verdade a amamentação é trabalhosa mesmo, e a gente precisa trazer essa realidade para que elas tenham consciência de que não vai ser algo necessariamente fácil, que vai dar trabalho, mas que sim, pode dar certo, né, e que existem inúmeras formas de suporte, de apoio para auxiliar nesse processo. Ah, então, a gente vai ter questões ali da dor, da pega incorreta, a insegurança sobre a quantidade de leite, que a gente também vai falar sobre isso mais para frente,
o julgamento, o cansaço, né, são experiências que vão fazer parte. Então, no início, pode ser desconfortável a amamentação, pode gerar ali um desconforto no seio, né, a maioria das teorias que a gente conhece, da parte científica que traz, diz que não deve doer, tá? Se a pega estiver sendo feita de forma correta, não deve doer. Mas até esse bebê aprender, pode ser que essa pega seja feita de forma incorreta e gere uma dor, né? Então é importante que essa mãe tenha suporte. O julgamento, então muitas vezes tem palpite de tudo que é lado, isso pode sim desgastar. O cansaço, porque aí a gente vai pensar o quê? No puerpério inicial, essa mãe vai estar ali recém-parida, em recuperação de um parto ou de uma cesárea, ela vai estar numa queda hormonal gigantesca, ela vai estar num processo de adaptação intenso da rotina, porque aí ela está se adaptando ao universo com esse bebê, então não tem uma rotina certa de sono, de alimentação, de banho, de descanso, nada, né? Então o cansaço vai vir aí sim. Né? Então, são questões que podem surgir aí nesse processo e intensificar o sofrimento emocional. É muito necessário a gente acolher os sentimentos ambivalentes. Então, o que a gente vai ter nesse processo? Ao mesmo tempo que essa mãe pode amar imensamente o bebê, ela pode se questionar o que ela foi fazer da vida dela, né? Ela pode se sentir extremamente cansada, sobrecarregada, reclamar do que ela está vivendo, e isso não significa que não ame ou que ela esteja em adoecimento, né? Aí é um outro ponto. Mas essa ambivalência vai estar presente sim, porque é característico do puerpério também, tá? E aí o nosso papel nunca em nenhum momento vai ser julgar isso, né? Nosso papel vai ser acolher para que ela tenha um espaço de fala, um espaço para ser ouvida. E a amamentação também pode gerar prazer, conexão, né? Pode fortalecer esse vínculo, pode também gerar culpa, frustração, exaustão, dor física, dor emocional. Então, é uma bomba emocional que a mulher vai estar vivendo aí nesse processo. E por isso que o acolhimento é tão importante também. E aí, um outro ponto-chave é a gente lembrar que nem toda mãe vai conseguir amamentar ou tem o desejo de amamentar, né? E isso não é errado de forma alguma, tá? O que essa mulher precisa, ela precisa estar bem orientada, ela precisa estar ciente do que é benefício da amamentação, do que é bom, né? De quais benefícios ela abre mão, deixando de amamentar caso ela não deseje, né? Mas a escolha é sempre dela, o corpo é dela, o filho é dela, né? Então, quem somos nós para dizer que ela está fazendo certo ou errado, né? Então, o nosso papel é acolher, é psicoeducar, é orientar, mas não fazer esse terrorismo psicológico em relação à amamentação. Então, isso é extremamente importante também a gente entender. E também a gente vai ter mães que não vão conseguir. Então, pode também surgir no contexto hospitalar, no contexto clínico, mães que vão tentar de tudo e ainda assim não vão ter sucesso na amamentação. E aí, muitas vezes, essas mães elas chegam num ponto de esgotamento emocional em que a amamentação se torna mais agressiva do que benéfica, né? E aí é o ponto em que a gente precisa avaliar, né, qual é o benefício emocional de continuar insistindo na amamentação, ou qual é o ponto, assim, qual é o nível em que deixar a amamentação no seio, deixar de lado, vai ser mais protetivo para a saúde mental dela, né? Então, é um ponto muito chave, é uma linha muito tênue para a gente entender também. Por isso que é tão importante a gente avaliar caso e caso, a gente entender cada processo, né? Então, isso é muito necessário, tá? A ocitocina e a prolactina, então, são hormônios fundamentais para a produção do leite e para o vínculo, né? Então, a prolactina, ela vai avisar lá no cérebro que está na hora de produzir o leite, e a ocitocina é o que vai fazer a descida do leite até ali aos alvéolos, e aí na sugada do bebê, esse leite vai ser liberado. Então, a gente precisa desses dois hormônios em funcionamento.
Situações de estresse, de dor, de insegurança, né? Se essa mulher está muito pressionada, essa rede de apoio está ali julgando, comentando, estressando essa mãe, pode interferir sim na produção do leite, pode interferir na descida, pode interferir em várias coisas, então a gente precisa ter um cuidado, né, importante com o contexto que essa mãe está vivendo, com o emocional que ela está vivendo também. Cada bebê vai ter um ritmo, uma necessidade e uma forma de mamar, né? Então, eu acho muito louco, assim, e muito maravilhoso ao mesmo tempo, que biologicamente o corpo da mãe se programa para produzir a necessidade de leite que esse bebê precisa, tá? E isso é tão interessante porque quando o bebê nasce prematuro, o leite também vai se adaptar à necessidade desse bebê. Então, o que que isso significa? Que cada bebê vai ter uma necessidade de uma quantidade de leite, do ritmo da mamada, né, da frequência que ele vai mamar, e o corpo da mãe vai se adaptar a isso. Então, é importante a gente entender isso para a gente também poder orientar essas mães de que não necessariamente ela precisa se comparar com outras mães, né? Não é porque o bebê da fulana mama, sei lá, 50 minutos seguido que o bebê dela vai precisar mamar também, né? Porque o bebê dela é único, né? Então é importante, não é porque a fulana tem uma produção absurda de leite, que ela amamenta o filho, ela congela, ela armazena leite, ela doa para o banco de leite, que ela precisa ser dessa forma também, né? Então cada uma vai ter a sua realidade e o corpo vai se adaptar à necessidade do seu bebê, tá? A amamentação também é um processo de conhecimento mútuo entre mãe e bebê. É um processo de descoberta, né, onde a mãe vai se descobrir como uma pessoa que está amamentando, está nutrindo esse bebê, e o bebê vai aprender a mamar, vai aprender ali a ter essa conexão, a ser satisfeito, né? Então é uma troca entre os dois. E é entre os dois, não entre os dois e a avó e o tio e nananã, nananã, e a outra que amamenta 5 bebês, não, né? Entre mãe e bebê. E é importante a gente reforçar essa relação. O papel também do pai, parceiro que esteja ali, ou da rede de apoio, é fundamental, né? Então, em muitos cursos que eu fiz, muitas palestras, eu ouvi a frase que normalmente a mãe só consegue amamentar se ela tem uma boa rede de apoio. Por quê? Porque essa mãe não vai conseguir dar conta de tudo, ela não vai conseguir dar conta de amamentar um bebê de 3 em 3 horas, de trabalhar, de deixar a casa limpa, de cozinhar, de deixar tudo perfeito. Não vai, porque é humanamente impossível, né? Não é nem porque ela não é capaz, né? Mas porque realmente não tem como, né? Então, essa mãe precisa de uma rede de apoio que seja suporte, né, que vá ajudar nas coisas de casa, que vá ajudar na alimentação, né, que vá ser suporte para ela, para pegar uma água, para deixar a água espalhada pela casa ali enquanto ela amamenta, porque amamentar dá muita sede, que vai precisar ser suporte para que ela possa descansar, para dar conta de cuidar desse bebê, que vai também precisar desse suporte para confiar nela nesse processo, porque aí tem um outro ponto também, né, gente? Se a gente tem uma rede de apoio que fica questionando, que fica criticando, que fala, ah, você tem pouco leite, você não vai dar certo, esse bebê tá com fome, isso vai gerar o quê? Vai gerar estresse que pode interferir na produção de leite, e aí a gente pode ter um insucesso na amamentação, né? Então, a rede de apoio também é importante nesse cenário. E a gente sempre fala, né? O pai não amamenta. Não amamenta, mas ele pega a água, ele troca o bebê, ele põe para rotar, ele lava a louça, ele cozinha, ele pode fazer tanta coisa que pode ser um suporte para que essa amamentação dê certo, né? Então, esse ponto também é muito importante. Só tomar um golinho de água. E aí, o vínculo com o bebê, ele pode e deve ser construído de muitas formas além do peito. E aí, o que que a gente vai olhar aqui, né? Não é só o seio. Então, aquilo que a gente falou, a gente precisa orientar essa mãe a olhar nos olhos desse bebê, a conversar com esse bebê, a tocar esse bebê, fazer carinho nesse bebê. A gente precisa orientar essa mãe que ela seja suficientemente boa. E o que que é isso? Deixar esse bebê limpo, alimentado,
Ué, tudo certo? Thaís, tá me ouvindo? Tô sim, Jéssica. Sim? Ah, então Sim, beleza. tanto sua voz e a apresentação tá tudo direitinho. Ah, tá, obrigada, que apareceu aqui pra mim que eu tava offline, daí eu fiquei preocupada. Não, não, tá tudo direitinho, Tá tá tudo bom, certinho. obrigada, obrigada. Nada. Então, a gente precisa orientar a construção desse vínculo de diversas outras formas, né? Ali, deixar esse bebê limpo, alimentado, com as suas necessidades supridas, de acolher esse bebê quando ele precisa, né? Então, também essa ideia de, ai, deixa chorar que aprende. Gente, não existe isso de deixar chorar, né? O bebê precisa desse colo, ele precisa desse contato para se sentir seguro. Ele vai parar de chorar a partir do momento que ele se sentir seguro que ele não precisa mais tanto desse colo, tanto desse contato. Isso é saudável. E não deixar o bebê chorando lá no berço até ele parar, né? Porque isso não é saudável, isso vai gerar insegurança, isso pode sim gerar traumas, né? Então a gente precisa também orientar sobre esse vínculo de diversas formas, tá? E aí eu trouxe um pouquinho aqui para vocês sobre a produção de leite, para vocês conhecerem como funciona esse processo. Porque o leite ele vai ter várias fases, né? Então, o leite ele vai se adaptando à necessidade do bebê. Então, no começo, nos primeiros 7 dias de vida ali, a gente vai ter o colostro, que vai ser um leite mais grosso, um leite com uma cor mais amarelada, né? Ele vai ter pouca lactose, vai ter bastante proteína, para quê? Para sustentar esse bebê, para ajudar ele a ganhar peso, né? Então, ele vai ter um volume médio ali de 50 a 100 ml no dia. Então, vai ser pouquíssimo mesmo, porque a necessidade desse bebê é pequena. Tá? Aí, a partir ali do sétimo, entre o sétimo e o 15º dia, a gente vai ter o que é chamado de leite de transição, que vai ser um leite que vai estar entre o colostro e entre o leite maduro. Né? Então, ele vai estar nesse processo de maturação. Né? Então, é um leite uma composição intermediária que vai estar ali suprindo o que o bebê tem de necessidade nesse período. Aí a gente já tem um aumento do volume para 500 a 800 ml por dia. E sempre segundo a necessidade desse bebê, tá? O leite maduro vai ser produzido a partir do 15º dia de vida, e aí aquele leite que a gente conhece mais, né, que é branco, opaco, tem pouco cheiro, é ligeiramente adocicado, né, então é um leite mais maduro mesmo, que é o leite que vai permanecer até ali o período em que essa mãe estiver amamentando. E aí o volume vai de 800 ml a 1 litro por dia, tá? E aí o que eu falei para vocês do leite de prematuro, né? Então, quando o bebê nasce prematuro, o leite também vai se adaptar. Num período ali de 4 a 6 semanas, vai se adaptar à necessidade desse bebê. Então, o bebê prematuro, ele vai precisar de mais gordura, de mais proteína, de mais caloria, para ele ganhar peso, para ele se fortalecer, né? Então, o leite também vai se adaptar nesse processo. Isso que eu acho incrível. E é importante a gente conhecer isso, por quê? Porque quando o bebê nasce, às vezes sai só umas gotinhas ali de colostro, né? A mãe se desespera que não é leite mesmo, né? Que ela não tá tendo leite, que não desceu. E na verdade ela tá tendo, porque nesse começo é assim mesmo. Então a gente precisa conhecer sobre isso para poder orientar. E eu trouxe aqui para vocês para a gente entender como funciona o estômago do bebê. E aí, eu trouxe isso justamente por quê? Porque normalmente, quando o bebê nasce, existe uma preocupação, existe uma ansiedade sobre esse bebê estar passando fome, sobre a mãe não ter uma quantidade suficiente de leite para esse bebê, porque normalmente tem essa expectativa de ter uma grande produção, né, e esse bebê mamar muito, e aí vem a frustração quando vê só um pouquinho de leite, quando esse bebê mama pouquinho, né? Mas no começo isso é esperado, né? Então a gente precisa entender o quanto esse bebê vai suportar de leite a cada mamada para poder orientar essa mãe também. E um outro ponto importante é que todo bebê, eles nascem com uma reserva energética. O que que é isso? Ele já vai nascer ali com uma reservinha de gordura para justamente nessas primeiras 24 horas ele não precisar mamar tanto. Então, ele não vai passar fome,
né, passar fome, assim, de sofrer com isso. Ele tem essa reserva e ele vai perder um pouco desse peso justamente por essa reserva, né? Então, essas primeiras 24 horas é como se fosse tudo biologicamente programado, assim, né, para acontecer. Então, nessas primeiras 24 horas, a gente vai ensinando esse bebê a mamar. Vai acordar de 3 em 3 horas para ele ir aprendendo, né? Mas a mãe não precisa ficar ansiosa, não precisa entrar nessa preocupação, nesse desespero, caso o bebê mame pouco, caso tenha pouco leite, porque o que o bebê vai precisar vai ser pouco, né? Então, a gente vai entender ali o tamanho do estômago do bebê, o tamanho do que ele suporta. Então, no primeiro dia de vida, o bebê vai suportar de 5 a 7 ml de leite. Gente, é pouquíssimo, assim, né? O estômago do tamanho de uma cereja, então o estômago é desse tamanico aqui, né? Então, não vai caber muita coisa ali, é pouquinho que vai mesmo, né? Por isso que o bebê se satisfaz com rapidez e, às vezes, tem uma demanda maior, né? O que a gente chama de livre demanda, que, às vezes, cada pouco o bebê vai estar solicitando. No terceiro dia, a gente vai ter um estômago um pouquinho maior, né, de 22 a 27 ml, então vai ser do tamanho de uma noz, que também não é gigante, né, é um estômago bem pequenininho. Uma semana vai de 45 a 60 ml, que é do tamanho de um damasco, de um pêssego, para a gente ter uma noção, que já é um pouco maior, mas ainda assim também não é gigante, né, é pequenininho, 45, 60 ml. E a partir de um mês, ele vai suportar de 80 a 150 ml, que aí vai ser o tamanho de um ovo grande. Então, para a gente ter essa ideia de que no começo é pequenininho mesmo, não vai caber muita coisa. Vai aumentando, vai progredindo, e a produção de leite da mãe também vai progredindo consequentemente com a necessidade e com o tamanho ali do estômago do bebê, com o que ele vai suportar. Então, é muito importante a gente conhecer mais sobre isso, tá? Aqui eu trouxe para vocês as posições da amamentação, então é importante a gente conhecer sobre isso, às vezes poder orientar, né? Então, claro que sempre que possível é muito interessante que elas tenham consultora de amamentação, porque ajuda muito nesse processo, facilita realmente o processo da amamentação, mas é algo que a gente também precisa conhecer para poder orientar, né? Então, ela pode colocar nessa posição aqui tradicional, né, que é a posição normal, pode colocar na posição de futebol americano, que no caso é invertida, né? Então, aqui tá para um lado, aqui vai estar para o outro, né? Então, invertido, deitada de lado, né? Posição de cavalinho, que coloca o bebezinho sentadinho para conseguir mamar. Com o bebê prematuro, essa posição funciona muito bem, né? E aqui essa posição invertida também, diferente dessa aqui, mas para vocês visualizarem que também tem essa opção, né? Então, a almofada de amamentação é muito positiva também, ajuda muito porque descansa os braços da mãe, né? Então, não fica tanto pesado, não fica tão cansativo. Não é ideal que a mãe fique acrocada assim, né? Para dar o mamar. O ideal é trazer o bebê até o seio, porque senão não vai ter coluna que aguente toda vez que for amamentar, ela ficar acrocada para amamentar, né? O ideal é que ela esteja numa postura ereta, que traga o bebê até o seio, porque aí vai funcionar melhor, né? Então a gente precisa conhecer um pouco sobre isso para poder orientar essas mães. E vamos pensar, então, nas intervenções. Então, o que é nosso papel aí, como psicólogo, nessa parte da amamentação? Então, tanto essa preparação, né, essa preparação emocional, pensando também, né? Tanto essa questão de entender o sentimento dela, de entender a relação dela com a amamentação, o que que ela imagina sobre isso, qual que é a expectativa, como ela imagina que vai ser essa amamentação, né? Porque aí a gente pode e deve trazer a realidade nesse sentido, orientar para que ela estude, para que ela procure, às vezes, curso de gestante, às vezes, uma consultoria, com consultoria de amamentação, se for possível, mas que tenha essa preparação, né? E também entender como é que é para ela esse contato com essa zona erógena do corpo dela, porque tem esse ponto-chave também, né? De ter esse contato ali diretamente com o seio, né? Então a gente também fazer essa desmistificação, né? De
tirar um pouco dessa ideia de amamentação linda, maravilhosa, perfeita e trazer realmente para a realidade, né? E se não for tudo fácil, tudo lindo, né? E se for difícil, como é que a gente vai lidar com isso? Né? E se a gente precisar de suporte, quem é que vai ser o nosso suporte nesse momento? Então, nosso papel também é desmistificar para quê? Para que a gente trabalhe estratégias de enfrentamento e para que a gente fortaleça essa mãe caso essas dificuldades apareçam. Tá? Então, é extremamente necessário. Não quer dizer que a gente vai assustar essa mãe ou que essas dificuldades vão surgir necessariamente. Não, mas quer dizer que a gente vai trabalhar o real com ela também, né? O que pode surgir. E aí, dentro disso, a gente quer uma mãe mais fortalecida emocionalmente para surgir, lidar com qualquer coisa que venha surgir. Né? A validação de sentimentos. Então, a gente entender, a gente validar o que vier de sentimento nessa fase da amamentação. Né? Às vezes, elas vêm para nós precisando reclamar mesmo, né? Porque em casa não tem espaço para reclamar. Porque com as amigas não tem espaço para reclamar, né? Para falar, olha, eu tô cansada, eu não aguento mais, eu preciso dormir, eu não durmo. Por quê? Porque para nós é o lugar seguro para falar, meninas, é o lugar em que ela pode falar. Porque se ela falar isso em casa, muitas vezes vão falar assim: meu Deus, ela tá reclamando de ser mãe, ela não gosta do bebê dela. E não é isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas é cansativo mesmo, né? É cansativo, ela tem o direito de sentir. Eu sempre falo assim para as minhas pacientes que ninguém vira um robô sem emoções depois que se torna mãe, né? Então vai sentir as coisas, sim, vai às vezes precisar chorar, vai às vezes precisar reclamar, e isso faz parte. Então a gente precisa validar os sentimentos, tá? Independente do sentimento que vier, acolher, entender o contexto desse sentimento, entender os gatilhos emocionais que vêm aí, né? Então a gente sempre precisa olhar cada mãe dentro da sua realidade. A empatia e compreensão frente aos esforços, a dedicação. Então, muitas vezes, a gente tem um cenário de ativismo da amamentação. E esse cenário que promove a amamentação, ao mesmo tempo que é positivo, que é saudável, que a gente vê que sim, a amamentação é importante, que sim, ela é saudável, às vezes ocorre um certo terrorismo psicológico. É que nada que essa mãe faz está bom, que ela não está se dedicando o suficiente, que se ela desistir, ela vai ser fraca. E não, às vezes ela tentou de tudo, né? Tudo que ela podia, tudo que ela tinha de condição emocional para tentar amamentar, né? Então a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa reconhecer todo o esforço como válido, né? Todas as vezes que ela tentou, toda a ajuda que ela procurou, né? Então é nossa parte ter empatia, compreender, reconhecer todo o esforço que ela tem, toda a dedicação que ela tem nesse processo. A gente pode também trabalhar técnicas de relaxamento, né? Então, respiração diafragmática, técnica de relaxamento autógeno, né? Até às vezes vamos pensar, né, num exemplo, até às vezes mandar essa mãe, se for possível, mandar não, né? Eu digo orientar essa mãe a fazer uma drenagem, uma massagem relaxante para ela poder desacelerar um pouco, né? Às vezes é muito necessário, né? Então, orientar sobre isso. O método Mãe Canguru é maravilhoso, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma das minhas técnicas favoritas de todas, assim, que a gente tem para usar nessa relação mãe-bebê. Ela é muito utilizada em UTI neonatal, tá? Então, com os bebezinhos prematuros, mas ela pode ser utilizada com qualquer bebê, porque essa técnica consiste no contato pele a pele, tá? Então, a mãe vai sentar de forma relaxada, vai colocar o bebezinho na posição de canguruzinho aqui, encaixar, cabecinha do bebê sempre voltada para o coração da mãe, e vai deixar no contato pele a pele, né? O ideal é que não tenha nenhuma roupa, nada, que a mãe não tenha nada na parte de cima, que o bebê esteja ali só de fraldinha, né? Para que realmente seja estimulado o contato pele na pele, né? E aí vai ficar nessa técnica por no mínimo 30, 40 minutos. E é uma técnica que ela vai contribuir para a produção de ocitocina, para liberação ali do leite, vai contribuir para o desenvolvimento respiratório, para o desenvolvimento biológico ali da parte digestória do bebê, vai contribuir no ganho de peso. Então, é uma técnica maravilhosa.
tá? Eu sempre, sempre indico ela, porque além de tudo isso, ela ajuda a equilibrar a parte hormonal no puerpério, então é realmente sensacional, tá? Também essa parte de dicas e técnicas em relação à amamentação, né? Então, às vezes, alguma dica, vamos pensar num exemplo, né? Antes de amamentar, é interessante que essa mãe tire um pouquinho desse leite e passe ali no bico do seio para hidratar, porque isso ajuda a não machucar, então diminui a chance de machucar o seio, né? Então, a gente conhecer um pouco dessas dicas, dessas técnicas, pode sim ajudar a nossa paciente também nesse processo. Tá? E aí a gente precisa estudar mais sobre isso, né? Aprofundar, conhecer um pouco. Não significa que eu vou me tornar uma consultora de amamentação, mas eu preciso ter um conhecimento básico para poder acolher a angústia da minha paciente, para poder orientar quando necessário, tá? O reforço positivo e o empoderamento, né? Então, nessa questão até da gente reconhecer que ela tem sim feito um bom trabalho, que ela consegue, que ela é capaz, né? De também poder reforçar o quanto ela tem esse potencial nela. Né, desde que seja algo que ela queira continuar, que ela queira insistir, que ela queira realmente seja um desejo para ela, a gente vai trabalhar isso também. Super importante e necessário, orientação à rede de apoio, tá? Às vezes até durante o pré-natal psicológico já fazer essa orientação para a rede de apoio e também depois reforçar essas orientações para facilitar esse processo da amamentação. Então, que evitem comentários, né, que procurem deixar essa mãe tranquila, que tenha, como eu falei antes, né, tenha água espalhada pela casa para facilitar a amamentação dela, que se organizem ali para organizar a limpeza da casa, a comida, né, as coisas da rotina, para que essa mãe possa se concentrar mais no processo da amamentação, né? Então, orientar a rede de apoio é muito necessário. E a avaliação da saúde mental. Então, aqui a gente tem um ponto bem importante, tá? Enquanto a gente vai ter profissionais da saúde que vão bater o martelo na amamentação e às vezes vão insistir com essa mãe na amamentação, nós, enquanto psicólogos, nós vamos avaliar qual que é o nível de benefício e qual que é o risco que está apresentando para a saúde mental dessa mulher. Né? Então, eu, enquanto psicóloga, eu não vou deixar essa mulher desenvolver uma depressão pós-parto para continuar insistindo na amamentação. Claro que a escolha é sempre dela, né? Mas a gente vai precisar entender qual que é o ponto, qual que é o nível em que isso deixa de ser benéfico e pode passar a ser um risco para a saúde mental. Então, essa avaliação também é muito necessária. A gente precisa ter um olhar muito alinhado. E quando a gente está acompanhando essa mãe, a gente vai entender o contexto, né? Qual que é a queixa, como está sendo esse processo, como é a rede de apoio dela, né? Como está sendo a produção de leite, né? Qual é a condição emocional dela, se é uma mãe ansiosa, se é uma mãe estressada, se tem já algum histórico de transtorno mental. Então, a gente vai entender o contexto, a gente vai conseguindo avaliar nesse processo também. Mas lembrem que não é nosso papel ser ativista de amamentação, né? Eu vou orientar, eu vou reconhecer a amamentação como importante, como necessária, mas eu nunca, jamais vou fazer esse terrorismo psicológico para que ela insista na amamentação a ponto de adoecer emocionalmente, tá? Alguma dúvida, comentários, algo que vocês queiram perguntar, queiram compartilhar? Não, não. Tá bem esclarecedor, Jéssica. Tá bem bacana a aula. Ai, que bom, obrigada, Thaís. Se quiserem mandar também no chat, tá? Fiquem à vontade. Vanessa, agradeço a participação também, vi que você entrou agora, né? Agora já faz um tempinho, mas fiquem à vontade também, meninas, se tiverem dúvidas depois, quiserem me chamar ali no WhatsApp, né? Às vezes vai surgindo dúvidas, às vezes alguma preocupação, né? E com atendimento de paciente, com a nossa atuação nesse processo, fiquem à vontade para chamar também, tá? Então, beleza, meninas, essa era a nossa aula de hoje.
tá? Então, um contexto geral aí para a gente entender um pouquinho o nosso papel na amamentação, pontos importantes para a gente conhecer sobre isso, né? Que a gente precisa ter um conhecimento para poder realmente acolher, para poder realmente fazer um trabalho de excelência com as nossas pacientes. Tá? A gravação da aula vai ser disponibilizada para vocês no YouTube e eu envio para vocês ali na comunidade, mas qualquer coisa estou à disposição. Tá bom? Um beijo, ótima sexta, ótimo final de semana.